Só que a vida com Cristo é difícil, mas sem Ele é muito mais. A gente se mudou em 2007 para São Bernardo, e aí a gente frequentava a Santíssima Virgem. E assim, sempre no final, todo mundo faz a consagração. E aí eu não fazia ideia. A mãe não sabia, meu irmão não sabia, e a gente sempre, sentia deslocado. Então, depois de uns meses, eu fui pra casa, porque eu falei, eu vou aprender a rezar, pra não ficar lá apanhando. Aí eu aprendi a rezar. Aí foi na mesma época que eu comecei o Crisma e comecei a frequentar a CJC. Na verdade, eu só frequentava o Crisma, mas por conta das catequistas e do pessoal sempre incentivavam a gente a participar do CJC, e tinha alguns jovens que já participavam. E eu comecei a participar da CJC. Só que não foi fiquei um dia à tarde para participar do grupo. Teve um retiro de carnaval e aí todo mundo falou, você vai? Todo mundo, todos nós iremos então. Só que no dia, faltando um dia para todo mundo ir, todas minhas amigas desistiram. Só que minhas coisas já estavam todas certas. E aí eu fui pro retiro sozinha da CJC, conhecia 2, 3 pessoas que faziam um crisma comigo. Mas eu fui, sabe? Quando você sabe que você tem que estar lá, mas você não sabe por que você tem que estar lá. E foi a primeira experiência que eu tive com Deus, de que eu tinha que fazer alguma coisa, sabe? Que eu não tinha vindo por acaso. E aí depois de um tempo, teve uma festa e me chamaram outras pessoas para serem coordenadores da CJC. Eu não sabia dizer não, mas eu tinha medo de dizer sim. Mas eu disse sim, porque eu tinha medo de estar contrariando Deus. Então eu aceitei. Só que eu era muito nova, eu tinha 17 anos, eu tinha acabado de me crismar, mas foi uma missão que eu assumi, porque eu queria que outros jovens tivessem experiência com Deus igual eu tive. Chamaram para participar do encontro da milícia. Tinha alguns jovens da milícia, e aí eles estavam entregando e comunicando que teriam um retiro, e a partir de lá seriam feitos alguns passos para a consagração. A gente já sabia que teria jornada em Madrid no outro ano, mas eu senti que eu precisava fazer aquilo. Mas eu peguei o papelzinho porque eu sempre disse não para outras coisas, de trabalho da igreja. E eu só focava na CJC até então. E eu disse sim, falei, tá bom. Levei o papelzinho pra casa e ficou lá. Daí foi chegando o próximo desse retiro. Falei, tá bom, vou participar do retiro. Aí eu participei. Conheci um pouco da milícia, Sempre tive uma ligação com Nossa Senhora por causa da minha mãe. Eu sonhei com a Nossa Senhora, do jeito que ela está ali. Só que eu não sabia o nome dessa santa. É engraçado, ninguém me falava quem era a santa. Eu precisei vir para São Bernardo. Aí quando eu deparei, eu falei para Letícia, é ela. Vim aqui no santuário pela primeira vez, então eu gostei muito do lugar e tudo mais, mas tava aqui, vim participar. E aí perguntaram, se a gente queria se consagrar, que teriam alguns passos e tudo mais. Sim, porque eu nunca disse não para as coisas da igreja. E aí eu fiz 6 meses dessa formação, e em 2011 eu fui consagrada. E foi eu lembro certinho do dia que eu fui consagrada, porque tava tudo dando errado. Eu perdi horário para acordar, eu não tinha camiseta da consagração, eu cheguei atrasada na igreja, eu perdi a primeira parte da reunião, mas eu tava lá na hora da missa. E aí foi uma sensação muito diferente, porque na hora que estávamos todos lá na frente e o Frei entregou a medalhinha pra gente, sabia que eu tinha uma proteção, sabe? Quando você se sente protegido e pronto pra qualquer coisa. Foi isso que eu senti. Depois daquele tempo, eu comecei a entrar em conflito mesmo comigo, porque eu estava um tempo na faculdade, já tinha meus problemas pessoais, meus problemas estudantis, familiares e tudo mais. E aí no final do ano eu vou viver a vida sozinha, sem influência da minha mãe, sem influência do meu pai, sem, ouvir igreja, sem ouvir amigos, vou. E foi um ano também que eu me mudei da casa da minha mãe e fui morar com meu pai esse ano. E aí eu falei, vou ser livre. Só que a vida com Cristo é difícil, mas sem Ele é muito mais. E isso eu não via, eu vivi, eu senti isso. Depois de muita coisa que aconteceu,
você se decepciona, você não é tão feliz, você sente vazios. Você vê que, tipo, não é certo. Eu voltei a participar de reuniões e de algumas coisas da igreja. Eu voltei para casa da minha mãe, daí eu já estava tipo, trabalhando, estava estudando bem. E eu comecei assiduamente a participar das coisas da milícia, porque daí eu senti a necessidade de saber, de viver o que era ser consagrado, né? Afinal, todas as formações sempre tinha algum jovem falando, não, ser consagrada, imaculada é outra história. É tipo, que outra história? E eu vivi essa outra história, né? É você, mesmo você não querendo, ela tá lá com você. Mesmo você achando que você não precisa, ela tá lá com você. E ela é o meio mais bonito de você estar perto de Cristo e perto de Deus. Então eu tomei isso pra mim, tipo, eu vou honrar isso. E daí pra frente eu nunca mais saí das coisas da milícia, das reuniões e formações. Eu sou a Letícia, essa é minha mãe Lazer e essa é a minha história de fé.